Olá pessoal, a gente vai para nossa aula onde a gente vai trabalhar com aquarela. Eu separei aqui alguns materiais que a gente está utilizando. Então a gente está utilizando esse aquarela da Pentel. Vamos utilizar papel higiênico. Peguei esse pincelzinho com água, aquele com reservatório. E peguei algumas opções de pincel para a gente testar junto. Então um mais grossinho, um da ponta fina e esse aqui mais acharadinho. E também vamos colocar um pouquinho de água aqui, porque a aquarela trabalha bastante com água. Agora eu vou fazer alguns testes com vocês. Aqui eu separei alguns tons que a gente vai trabalhar nessa primeira etapa. Eu vou usar nos braços esse tom de marrom. E na pele eu vou trabalhar o mesmo tom que eu usei no lápis de cor, pra gente ver o efeito que vai dar. E dar uma comparada. Bom, eu separei esse potinho aqui pra gente fazer as misturas de tinta. Vocês podem ver alguma coisa que vocês tenham em casa que dá certo, que tem alguma profundidade. Vocês podem misturar tinta e trabalhar com água, ou aquelas bisnagas mesmo de mistura de tinta, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar primeiro, vou começar trabalhando os braços. Bom, aqui eu vou iniciar fazendo aquele estudo de cor que a gente realiza. Não é uma coisa pra ficar tão, assim, sombreado como a gente fez no lápis de cor. Vai ser uma técnica mais diferente. Então, primeiro passo, eu molho na água o meu pincel. Eu vou molhar, mas ele tem aqui a ducha d'água, tá? E eu vou utilizar essa cor primeiro aqui. Eu sempre tiro um pouco o excesso no papel e venho aqui trabalhando e testando, né? Então, ó, bem clarinho, dá uma olhadinha no papel de leve, vem aqui. Então, aqui, ó, eu começo mais escuro. E aí, se eu quiser que fique mais sombreado, eu venho só trabalhando sem colocar tinta, mas só com a água. Sem colocar muita água também, porque o papel pode acabar rasgando. E esse papel, ele solta água, então se eu apertar aqui, ele vai soltando água, né? Então, eu quero mais escuro, aí eu venho, às vezes, só com a tinta, quando eu quero ressaltar algo, deixar um pouco mais escuro. Bom, essa é uma técnica bem mais simples, né? O aquarelável, ele trabalha muito mais com água, então vocês têm que aprender a controlar a quantidade de água que vocês estão colocando. Para controlar, vocês vão, molha, limpa o pincel, tira o excesso e vai testando, né? Vai testando. Agora eu vou utilizar outro pincel. Eu peguei esse aqui, ó, da ponta mais retinha, pra gente testar como fica. Esse aqui vocês têm que ir molhando na água mesmo, porque ele não tem um reservatório. Então, eu venho aqui, ó. Ele já fica com esse efeito dele mesmo, que é reto, tá vendo? Então, aqui, ó, já ficou bem forte, porque eu não molhei tanto o pincel. Agora, eu tiro o excesso na água. E vou apenas esparramando o que eu já trabalhei com ele, ó. Eu faço um movimento circular pra não ficar marcado. Aqui, ó, tá vendo? Então, ó, vou fazendo círculos aqui e, ó, o efeito que ele dá. Bom, agora eu vou testar também esse pincelzinho aqui, o que que a gente consegue com ele. E eu já vou fazer aquele efeito de linha pra gente testar. Pra fazer linhas retas e mais finas, eu recomendo sempre um pincel mais fininho. Eu vou testar esses dois pra gente ver a diferença que vai dar. Então, aqui, ó, utilizando aquela técnica de rachura, eu venho, ó, tem que puxar bem fininho, igual a gente testou com o lápis, né? Tá vendo? Ficou bem aguado. Eu vou testar aqui do lado, gente, pra gente não sobrepor tanto. Fazendo, solta a mão, né? Se com a mão pesada não vai ficar legal, então vocês têm que deixar a mão bem soltinha. Treina várias vezes no papel e, ó, vem puxando. Dá um efeito legal, né? Trabalhar com linhas também. Agora eu vou utilizar esse pincel mais fino. Ó. Vendo que quando eu não molho muito, ele fica mais difícil de deslizar no papel. Então, se eu quiser um efeito mais forte, eu posso vir assim. Agora, se eu quiser que deslize um pouco mais, ele vai ficar um pouco mais aguado, mas é só ir trabalhando. Vocês veem, ó,
Olha o efeito que legal que dá, essas linhas bem fininhas. Se você escarcar assim, ele vai sair bem mais grosso, então sempre com a pontinha do pincel bem fininho. Bom, aqui é isso. Agora eu vou testar a mistura de cor, tá bom? Eu vou usar esse pincel. Eu gostei muito desse pincel para trabalhar áreas maiores e mais aquarelável, então eu vou vir testando o azul aqui, ó. Ó, eu não molhei muito, então ele já saiu bem forte. É sempre recomendável ir da cor mais clara pra cor mais escura. Aqui eu já vim no escuro, então eu recomendo vocês começar sempre um pouquinho mais claro, porque se o tom ficar mais escuro, vocês vão ter que vir passando muita água, e às vezes isso pode manchar o papel. Então, ó. Ai, ficou muito escuro. Molha na água, vem puxando essa cor pra clarear. Então, é um trabalho bem gostoso, é muito teste, né, de tonalidade, muito treino. E aí, já consegui um efeito que ficou satisfatório. Eu vou trabalhar também aqui, ó, vou fazer esse miolinho laranja, porque a gente pode trabalhar várias cores no mesmo desenho. Eu vou fazer ele bem claro. Então, molhei na tinta, molhei na água, tirei bastante o excesso, porque eu não quero que fique marcado. Ó, tá bem levinho. Então, eu venho de novo aqui e molho de novo, porque ficou bem claro. Vou molhar, como o meu papel tá bem molhado, eu venho direto já no papel. E olha, já deu um efeito. E esse último aqui, eu vou testar a linha reta. Então, eu vou testar primeiro sem molhar na água, pra gente ver como vai ficar. Ó. Se você quer bem fininho, você tem que ir bem com a pontinha do papel. Não adianta carcar que vai dar errado. Eu vou carcar aqui pra vocês, ó. Fica grosso, dependendo da área isso funciona, dependendo não funciona. Então, ó. Bem fininho, tá bom? Agora, eu vou testar no azul também, vou testar com aquele pincelzinho bem fininho pra gente ver. Esse pincelzinho a gente tem que molhar mais, porque a gente viu, pelo menos aqui, que quando a gente não molha, ele fica difícil de deslizar e acaba ficando, né? Então, eu vou fazer do outro lado aqui. Ó, ele já não desliza muito, porque não tá bem molhado. Então, esse daqui eu já tenho que molhar um pouco mais. Só que ele tem um traço bem fino. Olha que efeito legal também. Então, essas são algumas técnicas que a gente vai utilizar no nosso desenho. Aqui nos braços eu vou utilizar com uma pintura mais lisa, homogênea, enquanto na roupa, que tem mais efeito de movimento, eu vou utilizar essa técnica aqui, que seria uma rachura, só que utilizando aquarela. Vamos lá? Bom, vou começar aqui pelos braços, vou começar num tom mais claro, vou utilizar esse tomzinho aqui de bege bem clarinho e bem aguado, então, você pode testar no papel, ó, tinha ficado bem forte, agora eu já dei uma clareada, e eu vou pintar tudo mais ou menos no mesmo tom homogêneo, ó. Não vou trabalhar muito com sombra ainda, mas molhando o papel, dando efeito, não molha muito o papel, porque depois se vocês forem sobrepor tons, vai ficar muito forte. Quando o papel para de deslizar, eu venho, dou mais uma molhadinha, tiro o excesso. E eu vou começar pelas bordas, porque às vezes não vai ficar no mesmo tom, né, ó, ficou um tom diferente. Aí eu venho puxando mais pra cima pra gente ajustar a tonalidade. Até igualar aqui no meio, que já ficou bem aguado. Então, ó, agora eu vou vir dando uma leve escurecida aqui. Só pra lembrar o nosso desenho inicial, que a gente tem aqui, ó, uma grande sombra, então aqui também eu vou fazer mais escuro, aqui também e aqui. Ó, já ficou bem mais escuro, então eu já venho arrastando pra dar uma igualada no tom. Bom, eu vou deixar nesse tom por enquanto, eu vou fazer todas essas áreas que vão essa cor, buscando sempre esse mesmo tom. Então, aqui, ó,
Venho. Vou pintar a mão aqui do mesmo tom. Viu? Não vou me preocupando muito com sombra, eu só quero que dá esse fundinho no nosso desenho. Ó, aqui ficou bem marcado, eu não quero nada marcado por enquanto. Então, eu venho igualando esses tons, assim. Vou vir aqui no rostinho, um tom bem claro, gente. Se você tá na dúvida, sempre testa num papelzinho o tom que você vai colocar no seu desenho. Pra não correr o risco de ficar muito forte, né? Lembra aqui no rosto, que é da parte mais escura, já vou dar uma escurecidinha aqui. Bom, aqui já ficou bem mais escuro que aqui, então agora eu já vou vir... Eu gostei desse tom, é o tom que eu vou querer dar no meu desenho. Então, eu vou vir aqui já reforçando as áreas mais escuras nesse mesmo tom. Testa sempre no papel, vê se tá entrando o tom que vocês querem. Então, aqui, ó, não tô molhando muito mais, já tô vindo direto na cor. Ó, eu faço aqui o contorno das mãos, pra dar um efeito mesmo. Né, ó. Essa parte é um pouco mais escura que a parte de baixo, então eu venho deixando ela mais escura. Faço esse contorno aqui um pouco mais escuro. Essa parte aqui também é mais escura. Ficou bem escuro. O que que eu faço? Molho no papel, venho tirando o excesso aqui, gente. Molha e tira o excesso. Molha e tira o excesso. Pessoal, então aqui eu já dei esse tomzinho. Agora eu vou vir na blusa com azul e vou trabalhar essa técnica de linhas aqui. Eu vou vir com esse pincel um pouco mais grosso, porque são áreas bem maiores. Então, eu venho aqui, molho. Vou testar no meu papelzinho. Se vocês quiserem deixar um papel pra vocês ir testando o tom. Ó, tá um tom legal. Então, aqui eu vou vir fazendo esse movimento. E agora que eu vou começar. Gente, eu não tô molhando muito porque tá um pouco aguado esse pincel, então não precisa. E agora eu venho fazendo apenas linhas como a gente combinou, ó. Eu pego um movimento e vou com pinceladas, mão leve, como a gente já vem estudando. Aqui eu vou pôr aquele tom mais escuro. É do corpo, mas eu vou utilizar aqui pra dar uma valorizada. Aqui eu achei que ficou tom sobre tom, depois eu vou trabalhar com outro tom de azul. Então, eu vou trabalhar com pouquinha cor, assim, se quiser mais escuro, você vê que fica mais marcado, porque não tá deslizando, então você molha o pincel. Eu vou lavar e vou vir pro laranja. Tá um pouco aguado, eu vou vir molhando mais. Tiro o excesso no papel e vou vir aqui, ó. Eu vou contornar primeiro esse desenho. E agora a gente começa com as linhas, ó, puxando. Quando vocês verem que não tá deslizando mais, vocês molham o pincel na água. Tô lembrando aqui onde tinha minhas áreas de sombra, sempre nessas bordas, aqui no meio. E aqui é uma parte também que tem bastante movimento. Então, a gente vem... Só com linhas eu vou trabalhar aqui, pessoal.
Vocês podem testar de dentro pra fora ou de fora pra dentro também, pra ver que efeito que dá. Aqui vocês viram que eu fui fazendo assim, não tem problema. Então aqui, ó. Ó, começou a não deslizar. Venho, dou uma molhada, ponho um pouco de tinta, testo no papelzinho e continuo. Ó, aqui já fiz um pouco mais de força, olha como saiu grosso. Cuidado com isso, tenha calma, vai testando devagarzinho, porque eu tô trabalhando com umas linhas um pouco mais finas. Bom, já deu um efeito bem legal aqui, eu gostei bastante, né? Eu venho trabalhando um pouco, vou molhar aqui. Só vou vir trabalhando um pouco mais aqui, que eu achei que ficou bem marcado, então eu dou uma soltada. Quando eu quero escurecer, eu ponho um pouco mais de tinta, então, menos água. Não vou fazer muito, gente, porque se eu ficar sobrepondo muito com o pincel, ele vai perder esse efeito da linha, tá? Então, aqui, se eu quisesse mexer, eu vou colocar outro tom, só pra gente brincar um pouco mais com esse movimento azul mais escuro, e vai dar um efeito bem legal. Vocês viram que eu só molhei, a tinta não pegou, venho e eu quero um pouco mais claro, então. Ficou muito aqui, gente. Eu vou dar uma tirada. Vamos ver se dá certo. Ó. Mais água. Você viu que já tira essa marcação. Tudo bem, vou deixar essa blusa mais azulada. Porque eu não gostei do efeito, certo? Então, ó. Agora eu vou vir com um azul bem mais escuro pra gente conseguir dar um efeito legal. Então, eu venho aqui e vou pegar esse azul aqui. E aqui, gente, eu vou testando sempre antes de colocar no desenho. E agora eu vou trabalhar só com linhas, porque ficou um azul bem, já marcar, já venho marcando mais, ó. Pra dar um efeito mesmo, né, de volume, de área mais escura. Eu vou subir umas linhas porque eu achei que ficou muito, né? Eu acho que vou até dar mais uma apagada. Não recomendo, gente, ficar molhando muito, porque meu papel já tá ficando bem... Aí, achei que tá legal esse efeito. Eu vou misturar o vermelho com esse azul, só pra ver, dar uma escurecidinha nesse vermelho, ó. Ficou um tomzinho de marrom, e eu vou testar ele aqui nessa partezinha. Ó, já deu uma luz legal, vou utilizar ele. Então, eu venho só pra dar uns pontos de luz mesmo, criar um volume. Ó. Podem testar a mistura de cores, fazer em outros tons e me mandar pra gente olhar com vocês. Cada desenho vai ser um trabalho diferente, porque cada desenho tem um traçado diferente. Então, esse é o mais legal dessa aula, que seria essa expressão, né, artística que a gente tá buscando em nossos trabalhos. Então, vocês podem testar linhas mais finas, vocês podem testar essas linhas mais grossas. São várias possibilidades de teste, né? Quando você vê que tá um pouco molhado, você tira o excesso. Ixi, ficou muito escuro. Vou, limpo, molho na água e já venho, ó, passando por cima. Então, cuidado, dá pra vocês verem que com água a gente consegue melhorar isso e... Então, foi esse o efeito que a gente conseguiu aqui. Eu vou dar uma olhada nesse cabelo, vou pôr um pouquinho de preto e misturar com marrom, né?
Um pouquinho, gente, que o preto, a hora que põe, ele... Não coloquei o azul porque ele ficou bem vermelhado, assim, com o... Mas é que eu tava trabalhando com vermelho. Tem um marrom bem escuro, então eu venho trabalhando aqui. Achei bem escuro, vou clarear um pouco. Gente, eu dei uma trabalhada assim. Agora eu vou vir criando um efeito legal que eu gosto muito com vocês em algumas partes. Eu vou pegar a caneta preta, essa aqui que a gente usou na técnica de rachura com essa caneta. E eu vou dar uma valorizada em algumas coisas que eu acho interessante. Então, primeira coisa, eu vou vir aqui no rosto, vou pegar essas marcações do rosto e vou dar uma valorizada aqui, marcar isso, que tava de lápis. É pra testar esse efeito que dá pra fazer essa brincadeira também com a canetinha. E aqui no cabelo eu vou vir com essa caneta também, porque eu quero testar com vocês esse efeito. Então, ó, eu venho trabalhando aquela assim, como a gente já tinha testado. Pra vocês terem noção de como dá um efeito legal, vocês trabalhar com uma caneta estilo ponta fina preta, ou tipo um nanquim, fica um trabalho muito interessante trabalhar aquarela com isso, eu gosto muito. Então, na roupa eu vou deixar assim, só pra gente ver o efeito. Mas já aqui no braço eu venho dando essa trabalhada, ó. As linhas que a gente trabalha, eu venho... Não fazer muito, é só pra dar um realce mesmo. Aqui na mão. Poucas linhas, gente, só pra realmente dar esse efeito. A gente testar um pouco também essa expressão, sabe? Do nosso traço, por isso que eu tô... Aqui ele tava com um pouco mais pra baixo, né? Aqui, vou fazer mais grosso. Então, olha o efeito que já deu, eu vou fazer na blusa também, pra ficar bem... E assim ficou o nosso desenho, gente. Então, é mais uma brincadeira, um teste de como a gente pode alcançar a expressão através de cor.